O principal diferencial é a questão do conhecimento técnico, né? Então é um tema muito importante para aquelas pessoas que elas querem não só abrir um pet shop, mas manter aberto, que te faz com que o cliente ele se sinta, né, bem atendido, bem ouvido, né, do que realmente aconteceu e ainda te gera lucros. Então fica todo mundo feliz. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast auxiliar de veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é: como o conhecimento do auxiliar veterinário pode potencializar seu pet shop? Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo, comenta o que vocês acharam do nosso cenário novo e compartilhe esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Para iniciar, Karina, o que as pessoas, nossa audiência pode estar pensando desse tema? Eu acredito, né, que a principal coisa que as pessoas devem estar pensando, né, quando viram esse tema da gente falar do auxiliar de veterinário, né, num pet shop, é tipo assim, mas auxiliar de veterinário não trabalha em clínica com veterinário, né? Então, sim, porque a maioria tem a visão, né, do auxiliar de veterinário somente em uma clínica veterinária, do lado de um veterinário. E aqui, né, a gente vai trazer que não é bem assim, que ele pode ter, né, ele pode trabalhar em um pet shop, né, e ele pode não só trabalhar em um pet shop, mas como ele pode ter um pet shop, né, e como que isso vai ser um diferencial para ele, né, na hora que ele for para, né, ele se destacar no mercado pet. E Karina, para quem que é direcionado esse tema? Então, eu vejo que esse tema ele é importante, né, para algumas pessoas. Primeiro, para aquela pessoa que ela quer abrir um pet shop, né, e antes de abrir o pet shop, ela está pesquisando, né, ela está vendo como é que é o mercado, né, como é que ela pode se destacar, porque a gente tem muito pet shop, a gente tem que ter um diferencial, né? Não pode ser igual a todo mundo, senão acaba fechando as portas. E também para aquela pessoa que ela já tem um pet shop, que ela preocupa com o seu estabelecimento, ela preocupa com o seu pet shop, ela quer o melhor para o seu pet shop, né? Vai ser um tema muito legal também para ela, né, cuidar melhor do seu pet shop e fazer com que ele seja diferente dos demais. Então eu vejo que seja um tema mais para essas duas pessoas, né? Para as pessoas que querem montar um pet shop, já quer montar um pet shop já mais, né, diferenciado, né? E para aquelas pessoas que já têm. E eu ainda encaixaria aqui uma pessoa que seria um tema também muito relevante, né? Para as próprias pessoas que querem fazer auxiliar ou que já são auxiliares, porque eu vejo como uma forma dela ver, uma forma de empreender, uma forma dela ter o seu próprio negócio. Então, pode ser, né, eu acredito muito, na verdade, que seja um conteúdo para a pessoa tirar ideias, né? Porque às vezes ela não está nem cogitando que ela possa ter um pet shop, ela está aquele negócio na cabeça que eu vou formar, eu vou trabalhar numa clínica. Ela não está nem cogitando, e ao ver esse vídeo, ela vai pensar assim, olha, gostei, hein? Pode ser que eu acho que eu vou querer agora ser um empresário de sucesso. E Karina, por que esse tema é importante? A gente tem mudado bastante o cenário dos tutores, dos proprietários de cães e de gatos. Porque, por exemplo, se a gente fosse olhar quando eu era criança, né, lá na década de 90, quando a minha avó ia comprar ração, ela comprava uma ração que era só para matar a fome do cachorro. Não preocupava se a ração era boa, se não era, se vai matar a fome, se vai encher a barriga dele, né? Vai ser aquela mesma, porque minha avó misturava com angu, com um monte de coisa. Hoje em dia a gente já tem, o público ele já está mais com mais acesso à informação, o público está estudando, procurando entender melhor, né? Eu dei o exemplo da ração, ele já não quer mais uma ração que vai só matar a fome, ele quer uma ração que seja que seja boa para o pelo, que seja boa para as fezes, que seja boa para a boca, que seja boa para a saúde do animal. E acaba que se os pet shops, né, eles não se adequarem a esse público que está cada vez mais exigente, está cada vez mais sabido, entre aspas, sobre o que é bom e o que não é bom para o seu animal, ele vai ficar para trás, né? Porque, por exemplo, se
vamos supor que eu não seja veterinária, tá? Mas se eu for no pet shop e eu pedir uma orientação sobre uma ração, e o proprietário lá do pet shop, ou quem esteja na frente de vender, me falar assim, leva essa ração aqui, ó. Mas sem me falar o porquê dessa ração, né? Acaba que eu vou preferir um outro pet shop que a pessoa fala, não, vamos lá. Temos essa aqui é boa para isso, essa é boa para aquilo. Então, o primeiro motivo da gente ter trago esse tema, aqui a gente deu o exemplo da ração, mas são para todos os outros produtos que os pet shops vendem, é essa questão, né, que os proprietários eles não querem mais que você empurre produtos nele. Ele quer que você explique o porquê que aquele produto ele é bom. E se você, né, não se adequar, se você não se atualizar, se você não buscar um conhecimento técnico, você vai ficar para trás, né? Porque está sobressaindo os locais que têm um bom atendimento ao público, né? E isso a gente pode falar, por exemplo, a gente que é mulher, né? Não que homem não seja comprador, não gosta de shopping, mas não sei você, mas eu, por exemplo, eu posso estar com dinheiro. Se eu for numa loja e eu não for bem atendida, eu não compro. Eu não compro. E às vezes eu tô sem dinheiro, que é o contrário, e a pessoa me atendeu tão bem que eu fico assim, eu não posso sair daqui sem ter comprado nada, porque ela me atendeu super bem, né? Então aqui é um tema muito importante para as pessoas elas aprenderem, né, a questão do atendimento. Não é de puxar saco do cliente, é de explicar, de entender o que o cliente precisa, o que o animal do cliente precisa. O segundo motivo, né, da gente ter escolhido esse tema, da importância desse tema, é que, né, a gente já comentou isso em outros podcasts, né, que a gente vai até deixar um link aqui em algum lugar, que a gente comentou sobre o mercado pet. O mercado pet está em ascensão. É um dos mercados que mais crescem no Brasil. Não teve, assim, caída durante a pandemia, um monte de cenário, um monte de locais fecharam as portas, mas o mercado pet ele teve um faturamento muito alto, mesmo na pandemia, todo mundo perdendo dinheiro e o mercado pet ganhando dinheiro. Só que a gente tem o quê? Dois cenários. A gente está tendo um monte de pet shop abrindo, mas também a gente está tendo um monte de pet shop fechando. Que, assim, a pessoa às vezes ela pesquisa, sei lá, o ponto legal, faz um pet shop lindo, maravilhoso, bonito, né? Mas que peca na questão do técnico e do atendimento ao cliente e acaba fechando as portas, né? Então é um tema muito importante para aquelas pessoas que elas querem não só abrir um pet shop, mas manter aberto. E para aquelas que já têm um pet shop, para elas se sobressaírem frente aos concorrentes, porque a gente tem um monte de pet shop abrindo todos os dias. Então, às vezes, no mesmo bairro, né, por exemplo, no meu bairro, tem um pet shop do lado da minha casa, 2 ruas abaixo tem outro, na mesma rua tem outro. Então, assim, tem muito pet shop abrindo e você tem que ter algum diferencial do seu concorrente, né, para você atrair o cliente e não só, né, aumentar o faturamento, né, mas fidelizar o cliente, para o cliente ser seu e gostar do seu atendimento, do seu pet shop. Então, esse é o segundo motivo da gente ter escolhido esse tema. E o terceiro motivo é que, por mais que no seu pet shop não tenha um consultório, o seu pet shop não tenha um banho tosa, né, você acaba que mesmo que indiretamente lidando com animais, né, porque vai ter clientes, né, que a gente vai comentar depois, que vão te pedir ajuda sobre orientações, né, do que é melhor, do que pode fazer para melhorar a qualidade de vida do animal, né? São animais que às vezes o tutor, o proprietário, ele vai lá comprar ração, ele leva o cachorrinho, ele leva o gatinho. Então, para você, né, para aquele profissional, ele saber manusear, saber identificar, saber conversar sobre o animal, não ficar no achismo, sabe? Eu vou no fulano de tal porque lá ele sabe de tudo e, na verdade, né, o que a gente vai falar aqui hoje, ele não sabe de tudo, ele acha e acaba passando informação errada. Então, assim, esse seria o terceiro motivo, né, que é para os profissionais de pet shop, eles saberem fazer recomendações, boas recomendações, né, de cuidados básicos, diários, de manusear os animais que possam chegar no estabelecimento dele. Isso num pet shop que não tem banho tosa, mas se o pet shop tiver um banho tosa,
Aí tem que manusear mais ainda, porque aí que vai ter animal chegando, ainda mais se for final de semana, final de ano, você tem que saber manusear. Senão acaba que animal foge, animal é mordido, animal passa mal, alguma coisa do tipo. Então, esses são, né, os 3 motivos da gente ter escolhido esse tema, né, e principalmente porque que esse tema ele é muito importante para que essas pessoas elas mantenham um pet shop de qualidade, um pet shop de excelência que vai ficar no mercado assim por muito tempo. Porque dei o exemplo aqui do meu bairro, da mesma forma que tem vários pet shops, todo bairro tem aquela casa de ração, aquele pet shop que tem 80 anos, que está lá. Qual que é o diferencial dele? Às vezes ele não é o mais chique, às vezes ele não é o mais barato, é o atendimento. Ele sabe conversar com a pessoa, ele sabe orientar a pessoa. E se você não procurar entender, não procurar entender o cliente, não procurar entender o técnico por trás disso, você vai ficar para trás, você vai gastar rios de dinheiro para abrir um pet shop lindão, bonitão, e não vai consolidar, e é muito triste, né? Você abrir um negócio achando que vai ser a fonte de renda para sua família e fechar porque você ficou para trás. E Karina, qual que é o principal diferencial, né, que o conhecimento do auxiliar traz para um pet shop? O principal diferencial é a questão do conhecimento técnico. Porque, por exemplo, né, o que a gente vê em muitos pet shops é o seguinte: vai lá você, né, vai lá a Ingrid no pet shop e o cachorrinho dela tá com um ferimento. O que mais a gente vê é o dono do pet shop ou quem tá lá na linha de frente da venda falar assim: ah, passa esse spray prata aqui, ó. Que esse spray prata, ele é bom, vende muito aqui na loja, sai demais, ele é isso, mas ele não tem um embasamento técnico sobre o spray prata em si, né? Inclusive, um outro link, um outro vídeo que a gente falou do spray prata, para vocês entenderem um pouco também do contexto do que a gente está falando aqui. Então, assim, acaba que por essa pessoa não ter o conhecimento técnico, ela vai te tacar um medicamento, né? Não é o único exemplo, tá? Mas é o que a gente trouxe aqui. Ela vai te tacar um medicamento e pode acontecer 2 coisas. Ou o cachorrinho da Ingrid não vai melhorar nada, né? Porque não era o ideal, não era aquilo que estava precisando, não era aquilo que ia resolver o problema. Ou pior, ela usa errado, intoxica o animal. E ela vai voltar naquele pet shop e vai falar assim: uai, mas meu cachorro tá lá internado, intoxicado, porque você me falou que esse medicamento era bom e agora ele tá lá passando mal e agora você vai ver que aquele barraco todo, né? Porque a pessoa não tinha um conhecimento técnico sobre. Ela quis vender, né? O que não é errado, né? A pessoa precisa vender para ela manter o estabelecimento dela em pé. Mas ela quis vender, mas sem um conhecimento técnico por trás daquilo. Ela orientou na Maria vai com as outras. Todo mundo vende, todo mundo compra demais, então é porque é bom. O contrário, né? Por exemplo, de uma pessoa que ela tem um estabelecimento, ela tem um spray prata, lembrando que não é nada contra o spray prata, tá? Assistam que vocês vão entender, mas ela tem um conhecimento técnico. Então, se a Ingrid for lá, como ela tem um conhecimento, ela já vai conversar com a Ingrid melhor. Mas o que aconteceu? Tentar entender o porquê que esse animal está machucado, né? Para ver se realmente é isso que ele precisa, se realmente ele precisa disso, se é um caso de vai para o veterinário, porque pode ser, sei lá, leishmaniose, pode ser uma outra doença. Ela saber orientar. Ao contrário de, por exemplo, se a Ingrid for num pet shop que a pessoa, ela além de vender, ela tem uma formação, né? Ela é um auxiliar que formou numa escola homologada, que formou numa escola boa, que vai orientar ela, vai tentar entender por quê. O que aconteceu? Ele brigou, foi alguma coisa que ele comeu, né? Ele vai para a rua, tentar entender o que aconteceu para saber se realmente é aquilo que ele precisa, né? Porque às vezes é uma situação de limpeza, só limpar que vai fechar. Às vezes o animal machucou porque ele brincou e ralou, né? Então, assim, eu vejo que essa seja a principal diferença. A principal diferença é você entender a fundo o que está acontecendo. É claro que não é uma consulta de um médico veterinário, porque quem faz consulta do médico veterinário, quem faz consulta é só o veterinário formado em medicina veterinária. Mas o auxiliar, né, que está nessa linha de frente de um pet shop, ele vai conseguir te entender melhor, entender o que o cliente quer, entender o que realmente o cliente precisa, ao invés daquela pessoa que só quer te socar o medicamento, vai, compra isso aqui, compra isso aqui. Eu tô falando isso, gente, porque a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente
tá no Brasil, né? Tem um monte de medicamento em pet shops, tá? Um monte de medicamento que não precisa de uma prescrição veterinária, tá? Que não precisa de uma prescrição médica, da mesma forma que tem em humanos, por exemplo, você consegue comprar paracetamol sem receita. Na medicina veterinária também. Só que o fato de não ter receita não quer dizer que pode ser usado a qualquer momento, o tempo todo, a hora que quiser. Não tem receita, não precisa a receita não é obrigatória, mas a utilização correta é, tá? Então, ter o conhecimento de auxiliar veterinário te faz ter uma técnica muito maior, uma técnica muito melhor, para você entender melhor o seu cliente, entender melhor o animal do seu cliente, né? Porque o porta-voz do animal vai ser, né, o proprietário daquele animal, para você conseguir direcionar as suas vendas e até vender mais. Então, por exemplo, voltando lá do spray prata, não quer dizer que eu não vou vender para a Ingrid, pode ser que eu não deva vender, mas além do spray prata, eu vou conseguir orientar ela que tem que limpar. Se eu tiver o produto de limpeza, eu ainda consigo vender o produto de limpeza ainda. Então, assim, é o conhecimento da forma certa, aplicada da forma correta, que te faz com que o cliente ele se sinta, né, bem atendido, bem ouvido, né, do que realmente aconteceu e ainda te gera lucros. Então, fica todo mundo feliz. A Ingrid, porque ela saiu de lá com uma orientação, mesmo que seja uma orientação de ir para um veterinário para fazer um tratamento correto, né, porque é uma coisa muito mais específica, e eu, por eu ter te atendido bem, saber que você vai voltar no meu estabelecimento, voltar na minha loja, e ainda pode ser que eu tenha te vendido outras coisas. E Karina, conta pra gente, como que um auxiliar veterinário consegue colocar em prática o conhecimento dele, né, num pet shop? Então, eu trouxe aqui, né, três formas, né, três aplicações onde o conhecimento de um auxiliar veterinário pode ser aplicado no dia a dia de um pet shop e que vai fazer esse pet shop ser um pet shop diferenciado, né, um pet shop, assim, com uma potência de ficar no mercado muito maior. É claro, né, que a gente está falando aqui de auxiliares de veterinário que são formados em escolas homologadas, que são formados em boas instituições, que vão garantir que ele tenha esses conhecimentos que a gente está falando aqui, né? Porque se o auxiliar ele é formado em uma instituição que não é homologada, que não tem um compromisso com o conhecimento, pode ser que na hora que eu estou falando aqui, se a gente tiver alguém assistindo que já fez o auxiliar numa escola que não é homologada, vai falar, uai, mas eu não aprendi isso não. Mas é por conta da instituição que ele veio, né, da forma com que ele teve acesso a esse conhecimento, tá? A primeira, né, que eu acho que é uma das principais, é o seguinte: uma das maiores fontes, né, de lucro, de renda de um pet shop está na venda de ração, né? Tanto que quando eu falei lá do lucro, né, que teve anual de produtos pet, né, que não sofreu crise, a maior parte é de alimentação, porque eles comem todos os dias, né? Então, o maior custo que um proprietário de cão ou gato tem com seu animal é o custo com alimentação. Então, é o que mais gera, né, fluxo num pet shop. Aí vamos à diferença. O que eu mais vejo, na verdade, né, é o seguinte, porque eu já trabalhei em pet shops, em vários bairros diferentes, e a gente sabe, que a gente não vai mentir aqui, né, que dependendo do pet shop está passando por um processo de campanha. Olha, se você vender a nossa ração X, da marca X, se você conseguir comprar da gente 30 pacotes, a gente consegue te dar um prazo de compra maior. Se você comprar tantos pacotes, a gente consegue te dar um bônus maior, né? Então, assim, acaba que as pessoas, alguns pet shops, eles vendem a ração, não é porque aquela ração ela é boa para quem está comprando, mas é porque ela é boa para venda. Vou vender porque é o que está me dando mais lucro no momento. É a minha preferida do meu pet, é essa. Então, se for uma pessoa, né, que não tem muito conhecimento sobre o animal, ela vai chegar nesse pet shop dessa pessoa que não tem o conhecimento de auxiliar e ele vai falar assim, leva essa que ela é ótima. Só que aí vem a parte do conhecimento do auxiliar de veterinário, que é o seguinte: se uma pessoa tem em casa, vamos supor que a Ingrid tem em casa 4 cães, não necessariamente os 4 vão comer a mesma ração, vão precisar da mesma ração, tá? Aí a gente vai começar a aprofundar aqui agora. Um pet shop pequeno, tá? É claro que vai ser de acordo com o tamanho do pet shop. A gente tem pet shops que são em galpões de tão grandes que tem. Mas uma mesma ração, vamos supor a ração X.
A gente vai ter dela adulto, filhote, sênior, gato castrado, gato não castrado. A gente vai ter dela prêmio, super prêmio. A gente vai ter dela prêmio especial. A gente vai ter dela assim, de grande porte, de pequeno porte. Isso de uma empresa. E a gente tem várias empresas. Então, assim, a gente vai ter no mínimo no pet shop 10, 15, 20 tipos de rações diferentes, né? Se a pessoa não tem o conhecimento de auxiliar, ela vai indicar para o cliente a ração que ele mais vende. Aqui vai dar um giro um pouco maior. Quando se tem, né, o conhecimento de auxiliar, ele já entende que para cada tipo de cachorro, para cada tipo de gato, tem uma exigência nutricional. Eu preciso entender o cliente, eu preciso entender o animal do cliente. Então, é o que a gente já comentou, né, de saber conversar. Aí vamos supor que seja a Ingrid e a Ingrid tá comprando ração no meu pet shop. Eu vou perguntar para ela, tá, vamos lá. Qual que é a raça do seu cachorro? Quantos anos que ele tem? Ele é castrado? Ele não é castrado? Como é que é? Ele passeia todo dia? Ele só dorme? O que ele faz? Né? Para eu entender o cachorrinho dela. No caso aqui do cachorro, vale mesmo para o gato. Né? Para eu entender o que o cachorrinho dela faz na vida, o que ele está precisando. E também entender ela. Porque não adianta eu passar para ela uma ração que custa, sei lá, R$ 450 o pacote, e ela não está apta a pagar, não ter condição, ou não está disposta a pagar. Então, primeiro, o auxiliar, né, ele vai entender o animal dela. Não é que ela não seja importante, mas que o animal é mais, né? Então, eu vou entender o animal dela e vou entender ela, quanto que ela está disposta a pagar. E depois dessa consulta, entre aspas, né, que é para a gente entender o perfil do animal ou dos animais dela, que aí eu vou, né, lá no meu depósito ou no expositor das minhas rações e vou ver para aquele animal, para aquele cliente, qual é a ração mais adequada. Por quê? Se o animal ele recebe uma ração que não é adequada para ele, a gente pode ter aumento de peso, esse animal pode ficar obeso, ele pode perder o peso, né? Ele está recebendo menos do que ele precisa. Mas ele pode ter outras coisas além de peso, não é só peso, não. Se um animal, vou dar um exemplo aqui para vocês verem como que é importante ter um conhecimento, tá? Técnico ao oferecer uma ração, porque é de responsabilidade com a saúde de um animal. Vamos supor que o cachorrinho da Ingrid é padrão Fiona, que é minha cachorrinha, dorme o dia inteiro. Não é nada. Só respira, come e dorme. Mais nada. É a paz. Não faz sentido eu dar uma ração, né, para o cachorrinho dela, uma ração com alto teor de energia, de proteína e disso e daquilo, se ele não vai usar. Isso a longo prazo pode provocar lesão renal, excesso, não precisa daquilo tudo. Vamos trazer isso para a gente. Para que, por exemplo, uma pessoa ela vai tomar whey protein, creatina, BCAA, anabolizante, tomar tudo, sai no malha? Não vai adiantar, não vai fazer milagre, né? Então, assim, não é só... Quando a pessoa que está no pet shop ela é auxiliar, ela não só vende ração, mas ela está vendendo também a qualidade de vida para o animal. Ela vai impactar. Se ela orientar aquela pessoa a vender uma ração, a comprar uma ração que não é adequada, esse animalzinho a longo prazo vai dar cálculo renal, vai dar pedra na bexiga, pedra no rim, vai dar insuficiência renal, problema no fígado, vai engordar, vai emagrecer, o pelo vai cair, porque você não soube entender o que o animal dela precisava, o que ela estava disposta a pagar, fazer um consenso. Tá? Eu trouxe aqui as diferenças de prêmio, super prêmio, mas assim, sério, vai muito mais além do que isso, sabe? Vai saber, o auxiliar de veterinário, ele vai saber se aquela ração tem transgênico, se não tem, se aquela ração tem extrato de yuca, que é o que vai fazer as fezes ficar menos fedidas, ele vai saber se aquela ração tem hexametafosfato, que é para fazer o animal... prevenção, né, de tártaro, ele vai saber se tem conservante artificial, qual é o conservante artificial. Então, ração, gente, é muito mais ampla do que essa ração que é cara, ela é boa. Não, ela é boa para um determinado tipo de animal. Para outro tipo de animal, ela não é recomendada porque eu preciso saber o que tem no animal. Né? Então, esse, assim, a primeira aplicação, eu vejo que é uma das principais, né, do conhecimento de auxiliar veterinário para um pet shop. Eu não esqueço duas coisas que aconteceu comigo,
né? Porque é o seguinte, a nossa ex-aluna, a Jussara, né? Ela abriu um pet shop e é perto da minha casa. Inclusive é o que eu falei com vocês, que é do lado da minha casa. E vez ou outra eu vou lá para fofocar. E eu fico vigiando, fico curiando a conversa dos outros. E eu já vi duas coisas, tá? Ouvi duas coisas. A primeira foi uma cliente, né, que ela estava brava, porque o veterinário passou para ela uma ração específica para animais com cálculo renal, era um gatinho. E ela foi no pet shop e ela falou assim, olha, é porque eu quero qualquer ração. Porque a veterinária passou uma ração lá para cálculo renal e a ração é cara demais e eu acho que ela está querendo ganhar dinheiro de mim, sendo que veterinário não vende ração, né? Ela quer tomar dinheiro de mim e eu quero qualquer ração. Como ela, né, é auxiliar de veterinária, né, e já está formando na medicina veterinária, ela deixou de vender a ração, porque ela sabe que se esse animal com cálculo renal comer uma ração qualquer, ele vai piorar, né? Então ela colocou a ética dela, né, a preocupação com o bem-estar animal acima. Então ela orientou, olha, ela não está querendo ganhar seu dinheiro, mas animais que têm problemas renais, né, que têm cálculo, eles realmente precisam de uma ração específica e eu não tenho aqui na loja, né? Então é entender essas diferenças. E a segunda, que eu já ouvi, tá? Que foi nesse pet shop da Ju, inclusive, foi a pessoa falar assim, mas a ração de filhote e de adulto, a diferença é só que a de adulto o grão é maior e de filhote o grão é menor. Não, não é. A diferença do grão é diferente? Sim, mas não é só essa diferença, né? A gente tem as diferenças nutricionais de filhote filhote tem uma energia totalmente diferente, né? O adulto tem outra totalmente diferente, né? É gente que chega, eu vou dar ração de filhote pro meu cachorro porque ele tá velho, porque a ração de filhote é pequenininha. Não, o cachorro velho, gente, ele só dorme praticamente, não precisa dar nenhuma ração com teor energético muito alto. É claro que a gente não vai aprofundar muito, porque quem é especializado em falar de nutrição, né, é um nutrólogo, é um veterinário, né, formado em medicina veterinária, que ele se especializa em nutrição animal e se torna um nutrólogo. Mas o profissional de pet shop, né, que ele é certificado, que ele formou numa escola de auxiliar de veterinário homologada, tudo certinho, ele consegue orientar esse cliente de uma forma bem melhor, porque ração não é só para matar a fome. Ou a ração adoece o animal, ou piora uma doença, então é vender, né? Vender bem, porque, olha só para você ver, aí a Ingrid vai lá comprar uma ração e sai de lá com uma aula. Ela ganha uma aula, tipo, olha Ingrid, vamos lá, vamos falar, me fala do seu animal, porque quem tem cachorro e gato mais gosta de fazer é falar do próprio animal. Então ela vai adorar. Então, o Bob, ele é maravilhoso, ele é muito fofinho, ele é o amor da minha vida. Vai entender, ela vai se sentir especial, né? Então é um conhecimento que vale muito a pena para o bem-estar animal, para o proprietário do animal e para quem está vendendo, porque ele vai vender muito mais se ele souber explicar o porquê que ele está vendendo, dar uma aula, mostrar que ele sabe o que ele está fazendo. Uma outra aplicação, né, do conhecimento de um auxiliar bem formado, né, que vai fazer ele ter uma qualidade de atendimento muito melhor e, consecutivamente, né, fazer ele ser um pet shop diferente, porque tem um atendimento de excelência e ainda vender mais, né, ter mais lucro, é a questão do conhecimento sobre medicamentos, sobre riscos de medicamentos, sobre utilização de medicamentos. Lembrando que quem faz o receituário, quem receita medicamento, é somente o médico veterinário. Só que nos pet shops tem aqueles medicamentos que eles não precisam de receituário. Um exemplo aqui são os medicamentos para controle de ectoparasitas, controle de carrapato, controle de pulga, né? Que são medicamentos que são vendidos, né, sem a receita. Mas, igual a gente já comentou, o fato de não precisar de uma receita não quer dizer que não precise de uma orientação adequada, né? Eu sempre costumo falar com os alunos o seguinte, que a diferença entre medicamento e veneno é somente a dose. Então, por mais simples que seja um medicamento, ele tem a capacidade de matar um animal, né? Ou matar uma pessoa. Então, o conhecimento de auxiliar, ele faz com que você consiga orientar melhor aquela pessoa. 2 tipos. O primeiro, se, por exemplo, a Ingrid chega no pet shop com uma receita, o veterinário passou uma receita para ela, ela vai no seu pet shop para comprar, né? Se você
for um auxiliar veterinário bem formado, você vai conseguir pegar esse receituário, você vai conseguir entender o receituário, entender o que o veterinário passou, né? Pegar as medicações certas e orientar a Ingrid da forma correta, né? Fazer uma releitura, porque a gente sabe que médico escreve umas coisas meio difíceis, né? E o auxiliar, por ele ser aí uma forma de ser um enfermeiro do veterinário, ele vai conseguir interpretar. Vou dar um exemplo. Coloco lá na receita. Você vai fornecer para o seu animal dipirona TID, TID, a sigla TID. Ela não é da área. Ela vai falar assim, TID, o que é isso? Meu Deus do céu, não sei o que é TID. Chegou o auxiliar, ele vai entender. TID é 3 vezes ao dia, então é a cada 8 horas. Né? Então, o auxiliar, ele sabe fazer essa recomendação. Se eu não tenho conhecimento, você também não vai saber. Aí vai ficar o que no pet shop? A pessoa que está lá no balcão e a Ingrid, os dois tentando entender o que é TID. Criando várias suposições do que é TID, fazendo adaptações da receita do veterinário, coisa que não pode fazer, colocando em risco a vida do pobre coitado do animal dela. E a segunda, né, que eu trouxe até uma história aqui, que é a questão dos medicamentos que não precisam de receituário. Vamos usar a Ingrid aqui em todos os exemplos. A Ingrid está lá e está querendo fornecer um remédio para carrapato, para o cachorro dela. Remédios para carrapato, eles não necessitam de uma... É lógico que tiver uma receita veterinária, melhor, mas eles não necessitam, por obrigatoriedade, de um receituário. Vocês já devem ter visto, não vou falar das marcas, né? Aqueles medicamentos que são em tabletes, sabe? Ele vem em tablete mastigável, que promete aí proteger, né, o seu animal, acabar com pulgas e carrapatos por 30 dias, 3 meses, dependendo da marca. São medicamentos, sim, maravilhosos, são ótimos para infestação, para tudo, muito bom. Não precisa de receita, mas precisa de orientar da forma certa. Aí vem a história. Senta que lá vem a história. Seguinte, eu me recordo que em 2016, né, quando eu estava começando a trabalhar, surgiu um dos primeiros desses medicamentos. E o pessoal usou e foi uma loucura, porque o negócio era bonzão. Tipo, era meia hora, tava os carrapatos tudo no chão, e o animal ficava 3 meses sem carrapato. Só que passaram alguns meses e animais estavam sendo intoxicados por conta do uso dessa medicação. Aí, né, se está intoxicando, vamos saber por que está intoxicando. Tinham 2 formas, tinham 2 possibilidades. Ou foi erro de formulação da droga, né, lá da fabricação, ou era erro de utilização. A droga era ótima, mas estava sendo usada de forma errada. E o que as pessoas acabaram descobrindo? Quando eu falo pessoas, são cientistas, tá? Eles acabaram descobrindo que não era o medicamento. O medicamento realmente era ótimo. Só que o que as pessoas estavam fazendo? Olha só, esse medicamento, ele geralmente é assim. Eu tenho, né, a faixa etária, uma caixinha que vem com um tablete para um animal de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, assim por diante. Se eu tenho, o que as pessoas começaram a pensar? Uai, eu tenho 4 cães de 5 quilos. Se eu comprar 4 caixas para o peso deles, eu vou gastar R$ 400. Mas se eu comprar uma caixa, que é para um cachorro de 20 quilos, que custa R$ 200, eu vou economizar 200. Só eu pegar o tablete e dividir por 4. Porque vai dar um pedacinho igual para cada um. E tá todo mundo sem carrapato e eu economizei R$ 200, que vai dar para eu fazer uma festinha depois. Tá certo? Não, tá errado. Pela lógica matemática, sim. Né? Se você pega 20 e divide por 4, dá 5. Só que pela lógica biológica, química e farmacêutica, não. Por quê? Se eu tenho um tablete, ele não tem suco, ele não tem divisões, ele não tem onde você partir, não quer dizer que a droga em si, o que vai matar o carrapato, ele esteja igualmente distribuído no tablete inteiro. Porque o medicamento, ele não é o tablete inteiro. O tablete, ele tem liga, né? Ele tem, vocês podem olhar nos comprimidos, qualquer comprimido que você tiver em casa, que vai ter lá o nome do medicamento, sei lá, dipirona e excipientes, né? Que são as outras coisas, que é para proteger do estômago ou acelerar a absorção, né? Que não vou aprofundar aqui na farmacologia. Mas ele não é 100% o medicamento, ele não é 100% a droga, ele tem umas misturinhas no meio. E não quer dizer que ele seja uniformemente misturado, porque a gente leva aqui em consideração o peso da droga, a química da droga, a afinidade.
E o que estava acontecendo que estava intoxicando os animais? Essas pessoas, por exemplo, que compravam o de 20 quilos, dividiam em 4, aí tinha um cachorrinho de 5 quilos que estava tomando a droga inteira de um animal de 20 quilos. Os outros 6 estavam comendo um chiclete, mastigando um chicletinho, né, um bifinho, que era o restante do tablete. E estava intoxicando, não era porque o medicamento era ruim, mas era porque estava usando da forma errada. Isso quando, né, as pessoas não cortavam um quadradinho, só tinha um cachorro de 5 quilos, cortavam e guardavam os outros 3 quadradinhos para usar depois. Né? Então, assim, não é o medicamento em si, mas a forma que é usada. E quando a pessoa ela é auxiliar de veterinário, ela já vai ter essa noção. Se não tem suco, não é para dividir. Não posso dividir. Né? Se precisa de receita, eu não vou te recomendar esse medicamento. Por quê? Se eu te recomendo um medicamento que precisa de receita para o seu animal, se o seu animal passa mal, se o seu animal morre, vai ser um BO danado para mim, porque o porquê que eu estava te receitando o medicamento se eu não sou veterinário. Né? Então, esse conhecimento do auxiliar de veterinário, ele vai te dar essa orientação sobre os medicamentos, sobre os riscos do medicamento, te orientar, porque você, como cliente, você não sabe. Você quer o quê? Você quer resolver o problema do carrapato. Então, qualquer coisa que eu te falar que vai funcionar, né? Se tiver no seu alcance, no seu bolso, você vai comprar. Mas aí, se você é um auxiliar de veterinário, você vai orientar. Olha, não compra esse de 20 quilos se o seu cachorro pesa 5, porque você vai matar ele. Compra esse aqui de 5 por conta disso, te explicar. Porque dependendo do cliente, também não vai adiantar você falar assim, não compra esse não, compra 4 de 5, porque ele vai achar que você está vendendo os 4 porque você quer ganhar. É claro, né, que você quer ganhar, mas você vai explicar o porquê que o outro não é recomendado, mostrar para ele os riscos. Agora, se ele quiser comprar, mesmo assim, é o risco dele, né? A sua parte de orientar da forma correta, né? Você já foi lá e já fez. A última aplicação, né, de conhecimento de um auxiliar no estabelecimento, né, de um pet shop, que vai ser um diferencial, eu vejo que é um diferencial assim muito grande, né, é a questão do manuseio com animais. Aí tem várias aplicações, né, dessa questão do manuseio. A primeira é a movimentação de animal, que tem no pet shop, né? Se tiver banhosa, tem uma movimentação muito maior. Se você não tiver banhosa, né? Igual eu falei, vai comprar um brinquedinho, leva o animal, né? Você saber manusear esse animal, você saber fazer uma orientação adequada para a pessoa, você observar, por exemplo, o animal vai lá para passear no seu pet shop. Aí você já vê que ele está com um ferimento. Já fala pro dono, olha, você viu esse machucado? É bom olhar, viu? Às vezes marcar o veterinário para saber o que aconteceu, dar uma atenção melhor para o cliente. Além disso, né? Outro ponto é o seguinte. A gente fala bastante isso no nosso outro podcast de acidentes, que é o seguinte, quando o animal ele sofre um acidente, o dono fica desesperado. O dono ele vai procurar ajuda onde ele acha que tem alguém com conhecimento para ajudar ele. E ele pode parar no seu pet shop. Por mais que não tenha um consultório no seu pet shop, ele vai acreditar o quê? Ele mexe com o animal todo dia, ele deve saber me ajudar. Aí imagina, chega um animal acidentado no seu pet shop e você não sabe fazer nada. Você não sabe nada de primeiros socorros. Né? Então, assim, aquela pessoa, ela vai falar, eu fui lá no pet shop do Zé, mas sabia de nada. Não sabia nada. Ao contrário do que eu fui no pet shop do Zé, porque o meu animal foi intoxicado, ele fez o primeiro socorro, a gente foi para o veterinário depois, e meu cachorro ficou vivo, e o veterinário falou que foi graças ao que o Zé fez, né, que garantiu que o meu animal chegasse com uma chance de sobreviver muito maior. Então, a gente tem essas duas classificações, né, dos animais que convivem no próprio pet shop e dos animais que acaba caindo de paraquedas, que a pessoa está desesperada, para você saber ajudar essa pessoa, saber orientar essa pessoa, por mais que no seu pet shop não vai muito animal, por exemplo, vai a Ingrid, mas não vai o cachorro dela, mas ela vai lá por conta do cachorro dela, por conta do gato dela, e eu vou ter que saber orientar ela para olhar melhor esse animal, cuidar melhor desse animal, né? Então, assim, se for resumir, é como se fosse quando o auxiliar de veterinário ele tem um pet shop, né, o conhecimento técnico dele vai impactar, mesmo que indiretamente, no bem-estar dos animais daquela região, dos clientes daqueles animais. Né? Um outro ponto, que é o último ponto,
é que a gente se sente muito mais seguro de saber que eu vou levar no pet shop do Zé, né? Eu gostei do nome Zé, porque ele é auxiliar veterinário. Então, toda vez que eu vou lá e eu peço ele alguma orientação, ele sabe me orientar, né? Eu vou deixar o meu cachorro no pet shop, no banho tosa, lá do pet shop do Zé, porque ele é auxiliar, então eu vou ficar mais segura de saber que enquanto o meu cachorro está tomando banho, tem alguém lá que formou, que é capacitado, que se acontecer algum acidente ele vai saber resolver, ele vai saber identificar se tem alguma coisa de errado para eu procurar um veterinário, né? Então a gente se sente mais seguro. É só você levar em consideração, por exemplo, se tem uma criança, um filho, né, de 4 anos de idade, por exemplo, você tem 2 opções de creche. Uma creche que tem uma enfermeira durante todo o expediente e uma creche que não tem nenhuma enfermeira. Você vai optar pela creche que tem enfermeira, porque você vai ficar seguro, né, senhora? É claro que se seu filho passar mal, você vai preocupar, mas se ele tiver uma enfermeira no local que ele está, você vai falar, pelo menos tem uma enfermeira lá, que ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe fazer alguma coisa até que eu chegue, até que o médico chegue. Agora, se ele escolhe um local que não tem, ele não vai saber nada. Ele vai saber menos que eu, dependendo da situação, e eu vou ficar mais desesperada, né? Então, esse é o terceiro e não menos importante dos diferenciais, né, da aplicação do conhecimento de auxiliar. A gente for resumir os 3, duas palavras, conhecimento técnico. Assim, é o resumo dos 3, né? Que o conhecimento técnico te faz atender melhor o cliente. E, Karina, você consegue deixar um recado final para nossa audiência? O recado final, né, é que realmente abrir um pet shop, né, ou manter um pet shop é uma fonte de renda muito boa, muito legal, né, porque é um mercado muito promissor, um mercado que tende a crescer cada vez mais. Só que se você não procurar ter um pet shop diferenciado, acaba que, né, você não está preocupando com o seu pet shop, você não está preocupando em ficar para trás. Então, ser um auxiliar de veterinário te faz ter um pet shop diferenciado, te faz atender melhor o seu cliente, te faz ganhar mais dinheiro e te faz impactar na vida dos animais, né? Se você não tem esse conhecimento, você acaba orientando de forma errada, provocando sérios danos na saúde dos cães, dos gatos e também dos tutores, né? Então, espero que vocês tenham extraído, né, informações. Se você souber de gente, né, que queira abrir um pet shop ou que tem um pet shop, mandar para ele ver que é um diferencial, né? Porque ninguém quer abrir um negócio e fechar o negócio, quer só que o negócio cresça e abrir uma rede de pet shops aí para ganhar bastante dinheiro, né? Que dinheiro é bom, mas de uma forma ética, uma forma preocupada com a saúde do cão e do gado. E a gente vai deixar aqui para vocês, né, o depoimento da Jussara, né, da Ju, que foi nossa aluna de auxiliar veterinário, e ela abriu um pet shop assim que ela formou, né, e que ela mostra como que ser um auxiliar de veterinário foi um diferencial na vida dela para ela ter esse pet shop e ela manter esse pet shop, porque esse pet shop ela formou em 2016, 2017 e ele está aberto até hoje e ela já mudou a loja era pequenininha, o pet shop dela agora está bem maior, tá? Já aumentou as vendas por conta desse conhecimento. E eu espero vocês no próximo vídeo. E esse foi o depoimento da nossa ex-aluna Jussara. Muito obrigada, Jussara, pelo seu depoimento. E foi o nosso podcast também de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo podcast.